Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fabrício Campolina, sou presidente da Johnson & Johnson MedTech Brasil. E no episódio de hoje do MedTech Talks, vamos falar sobre transformação digital, insights para 2023. E para esse episódio temos 3 convidados super especiais. Estamos aqui com Sofia Esteves, CEO da Companhia de Talentos, fundadora de uma das principais empresas de recursos humanos do Brasil. Seja super bem-vinda, Sofia. Obrigada pelo convite, Fábio. Estou muito feliz de estar aqui rodeada de grandes amigos. Não, eu nem se fala. Uma honra tê-la conosco. Obrigada. Temos também Reinaldo Gama, CEO da Singularity Brasil, um grande especialista em tudo que é relacionado à transformação digital. Uma honra tê-lo aqui conosco. Especialista perto desses dois que estão aqui é sacanagem. A gente, de novo, quero agradecer o convite. Muito legal sempre estar com a Johnson, estar com vocês aqui. Espero que seja um bate-papo tão gostoso quanto já está sendo. Os bastidores aqui já foram agitados, então espero que seja muito legal aqui para o pessoal. Excelente. Nesse mundo híbrido que a gente vive, digital, temos conosco também Paulo Negro, CEO do Hospital Libanês, Sírio-Libanês, que é uma das principais instituições de saúde do Brasil e da América Latina. Super bem-vindo, Paulo. Muito obrigado por estar conosco nesse episódio. Prazer estar aqui com vocês. Campolina, posso dizer uma coisa? Você, além de um parceiro de negócios importantes do Sírio, é também um amigo e você conseguiu reunir outros 2 amigos. Então, estamos aqui numa roda de amigos para poder falar de um tema tão importante. Prazer. Não, é excelente. E pessoal, para começar o nosso bate-papo aqui, eu acho que seria muito interessante ouvir um pouquinho o Reinaldo falar sobre as tendências nessa área de transformação digital. Obviamente, isso é um assunto que já vem conosco aí por muitos anos, mas é um assunto que a gente aprende constantemente e que ele evolui. Então, seria muito bom a gente começar ouvindo de você o que você acha que são os grandes aprendizados que estão se transformando em tendências e o que a transformação digital vai ser, né, agora em 2023 e para os próximos anos. Bom, falar de tendência desse tema, né, acho que é um tema que nos últimos 10 anos tem sido muito falado, né? A gente fala muito de transformação digital. E falar nesse momento, quem estiver ainda se transformando, né, estiver entrando nesse tema, já passou, né? Já não está nem mais aqui para falar, porque é um tema que, de novo, ele está muito vivo e nos últimos 10 anos ganhou uma relevância muito grande. O que a gente tem visto agora, né, o que a gente tem conversado bastante é maturidade digital. É entender um pouquinho, dentro da transformação digital, como que está a maturidade digital das empresas. Então, como é que estão os seus processos, como é que está a organização, como é que está o modo de trabalho, como é que está a cultura, né? A gente fala muito de transformação digital, Sofia sabe muito, Sofia bate nessa tecla já há muito tempo, né, que a gente fica falando digital, e é cultural. A gente fala muito de cultura, né? Então eu acho que uma tendência muito forte agora, quando a gente fala disso, acho que as empresas, elas, de novo, dificilmente alguém sobreviveu sem ter introduzido esse tema, né, de transformação digital dentro da sua empresa. Né? Muita gente se viu, né, os CTOs, os Chief Transformation Officers, as pessoas que trabalham isso, e a gente agora está analisando a maturidade, né? Entendendo a maturidade disso, como é que cada empresa está atuando, qual frente ela está mais avançada, qual frente ela está menos avançada. Existem vários frameworks, né? A Sofia até comentou recentemente aqui de uma pesquisa da McKinsey, que a McKinsey ela tem um framework muito interessante para você ver, olha, como é que está a sua maturidade nos seus processos. Putz, quantos seus processos são digitais? Quanto a sua estratégia é digital? Quanto o seu organograma, sua organização é digital? Está no híbrido? Quanto está híbrido? Quanto não está híbrido? Quais ferramentas você usa? E, por último, qual que é a sua cultura digital? Então, eu diria que uma tendência muito forte é as empresas cada vez mais entenderem essa maturidade, entenderem como que elas estão em cada frente quando a gente fala de transformação digital, que, de novo, o tema é muito vasto e acho que a gente pode debater um pouquinho aqui. De novo, pode falar de AI, a gente pode usar tanto ChatGPT, né? Empresa proibindo usar ChatGPT, empresa estimulando usar ChatGPT. Isso tem muito a ver com maturidade digital, tem muito a ver com a transformação digital. Então a gente pode debater um pouquinho em relação sobre isso. Excelente, Nando. E você traz muito a questão da cultura. E quando a gente começou a nossa jornada aqui em 2019, conversando com outras empresas do grupo da Johnson pelo mundo e com consultorias como a McKinsey, todos falavam, o principal é a cultura. Se você quiser fazer transformação digital, é cultura, cultura e cultura.
E isso foi exatamente o que a gente observou durante todos esses anos. E eu acho que ninguém melhor para falar sobre isso do que a Sofia. Como que você vê, né, esse papel da cultura digital dentro das organizações que querem fazer transformação? Quais são, né, os aprendizados que a gente teve nesses últimos anos que quem quer acelerar a sua jornada pode usar agora em 2023? Ótimo, ótima pergunta e difícil resposta, porque o que tem acontecido, embora realmente é um tema que a gente vem falando há muitos anos, mas o que está acontecendo é que a velocidade dessa transformação de novas ferramentas, de novas maneiras de fazer, tecnologias mil a gente tem hoje opção, né? Então, o que eu percebo é, primeiro, a gente passou por uma fase de dois tipos de empresa. A empresa que falou, não, imagina, isso é bobagem, nada vai substituir o meu negócio e tal. E aí vem uma startup e faz uma disrupção total daquele negócio. E a gente tem visto empresas importantes diminuindo muito de tempo porque tinha aquela utopia que a gente já viveu lá atrás com grandes organizações de não acreditar que ia afetar o seu negócio, que não precisava dar a atenção devida para esse tema. Outras empresas e outros executivos, eu não sei se você sente isso, Paulo, você mesmo, Fabrício, que é da área de inovação, toca muito nesse tema, outras pessoas assustadas com tudo isso. Por onde eu começo? Mas eu tenho que ter metodologia ágil, mas eu agora tenho que ter tal ferramenta, mas isso custa caro, aí eu tenho que mudar processo, meu budget não dá, porque no final eu tenho que também dar resultado, eu também tenho que mexer em budget, tecnologia é cara, né? Ainda é muito cara. E também tem uma outra coisa que assim, se a gente lembrar bem aqui, falando de Brasil, há 4 meses atrás, no último ano, o que a gente falava? Metaverso, metaverso, metaverso. Empresas investiram milhões, para não dizer bilhões em metaverso. Quem fala hoje de metaverso? Né? Então, isso vai gerando uma insegurança nas empresas e aí ela fica nisso. Eu preciso me atualizar, mas também é uma cultura, se a cultura é uma cultura muito tradicional, que não está acostumada a evoluir, quer dizer, o que é cultura, né? Porque é importante também falar isso. A cultura é o teu jeito de fazer as coisas. E se é uma empresa que tem este perfil mais tradicional, ou que tem aquela questão de, puxa, o mercado é meu, tal, é mais difícil olhar para isso com a prioridade que isso precisa ser olhado e principalmente com um leque tão grande de tecnologias, o que eu escolho que vai conversar, né? Tá bom, eu tenho que digitalizar. Isso vai tirar emprego? Pô, mas o meu amigo vai ter que sair, diz o diretor. Pô, e aí fica. E, ao mesmo tempo, entender que se não investir nas pessoas dentro da organização, né, o que é chamar de reskilling e tal, se eu não investir no desenvolvimento e, principalmente, ajudar que as pessoas entendam o que isso significa, porque os profissionais também estão em pânico, né? Muita gente dizendo, eu não vou conseguir me empregar, não sei nada de tecnologia. Nossa, muitos empregos vão deixar de cair. E isso também traz uma resistência a achar que não está preparado para aprender. E todo mundo está preparado para aprender. Mas falta um pouco de dar significado dentro das organizações para que todo mundo possa ir na mesma direção, falando a mesma coisa. Isso é cultura. É como é que eu comunico, como é que eu alinho estrategicamente aquilo que eu quero, porque senão um monte de gente vai ser reticente a fazer com medo que vai perder o emprego. Então, aí vira muito complexo. Então, eu acho que o tema comunicação, o tema alinhamento, né, vai afetar diretamente essa questão cultural e conseguir na velocidade que as empresas precisam e buscando apoio, né, vendo todo o material que vocês na Singularity nos trazem e tantos estudos para saber que a gente nunca sabe se está indo para o lugar certo, né? Mas com mais alguns indícios que nos dêem um pouco mais de segurança para fazer. Não sei se você concorda, Paulo concorda. É muito legal, Sofia, você falando. Quando a gente fala de cultura, nós estamos falando de pessoas. E cultura, pessoas. E esse medo, né, que a Sofia mencionou das organizações, são medos de indivíduos. Ora a gente fala de mundo VUCA, aí a gente vê para o mundo MUD.
Aí a gente vai adicionando coisas. Aí vai pro metaverso, aí todo mundo corre pro metaverso. Agora vai pro NFT, aí vai todo mundo pro NFT. Agora vai todo mundo pro ChatGPT. Então esse FOMO, né, esse Fear of Missing Out, esse medo de estar perdendo o tempo inteiro, né? E a gente, como numa instituição de educação, né, a gente fala muito isso. Você tem que entender para onde que você... Não dá pra... No mundo que a gente está hoje, não dá para aprender tudo, né? Não vai dar. A gente fala muito do lifelong learning, assim, onde que você quer... O que é importante? Poxa, tem o metaverso, para algumas empresas ainda faz sentido. E tem gente que está apostando. Daqui a pouco está vindo o Apple Vision aí, que vai, acho que, dar mais uma aquecida no mercado, né? A gente viu que o Meta tentou ali alguma coisa, ou com Quest e tudo mais. Agora vem o Apple Vision, na hora que lançar, acho que vai reaquecer esse mercado de metaverso de novo. E vai ser esse negócio. Vai ali para um setor e fica mais quente o metaverso, para outros... foi um voo de galinha, não deu em nada, não funciona. Para o varejo funciona, não funciona. Para o entretenimento funciona mais, funciona menos. O ponto é você entender como indivíduo e como organização o que esse leque de tecnologias, o que esse leque que a gente tem vai direcionar, vai dando os direcionadores, né? E como a Sofia muito bem disse, né? Esse medo, ele não pode paralisar. Esse medo, se você paralisar, é ali que você de fato tem que estar, né? Entendendo e tendo as suas áreas, e estimulando isso, né? Eu acho que algumas empresas a gente vê universidades proibindo o ChatGPT, algumas organizações. Óbvio, tem que ter cuidado, a gente tem que entender e tudo mais, mas eu acho que a proibição não é o melhor caminho. A gente tem que entender como navegar nesse universo, né, Sofia? Vocês lembram a época que saiu o Instagram, Facebook, que era a maior briga nas empresas que queriam bloquear, todo mundo bloqueava, não pode usar, vai perder produtividade. Hoje ninguém fala disso. Fala mais nisso. É o contrário, né? Como você usa essa ferramenta para poder... A teu favor, né? TikTok, todas as ferramentas. Todo mundo trabalhando em casa. Todo mundo trabalhando em casa. E tem um outro ponto que o medo, ele se associa também a um outro sentimento que é a angústia. Eu não sei vocês. Eu faço um curso, leio um livro que saiu, então quando eu terminei de ler, já saiu 5 outros livros, outros cursos de coisas que você acabou de falar do Apple View, nunca ouvi falar nisso, sou de recursos humanos. Aí, meu Deus, a gente vai ficando... Tá tudo muito perecível, né? Esse podcast, ele pode não fazer nenhum sentido daqui a 3 meses. Mas espero que faça. Porque tá tudo muito perecível, né? As coisas, tá tudo transformando. E, de novo, né? Para quem tá assistindo a gente aqui, péssima notícia é que vai continuar assim, acelerando, né? Então a gente tem que entender e tem que se reciclando, então acho que é um pouco disso. Excelente. E acho que quando a gente fala de ficar paralisado, né, pelo medo dessa inovação, alguém que nunca ficou foi o Paulo, né? Dentro de todas as suas experiências. Conta pra gente como é que foi, né? Você ter liderado tantas transformações em outros segmentos e chegar agora para fazer essas transformações dentro da área da saúde que necessita muitíssimo lideranças como a sua. Olha, quase... Para mim era algo impensável sair depois de 43 anos na indústria e vir para o outro lado do balcão, né, para o serviço. Mas eu posso dizer que é fascinante. É fascinante quando você sai de um sistema linear, né? A indústria é linear. Você compra matéria-prima, você planeja, fabrica, estoca, vende, fatura e entrega. E eu achava isso muito complexo. Eu vou dizer para vocês que o sistema de saúde ele é de uma complexidade. Eu nunca vi nada igual. Só para dar um sabor, né? Você presta um serviço da melhor forma possível para alguém que está na tua frente. Você quer ver essa pessoa bem, você quer ver essa pessoa sair do hospital bem. Quem paga esse serviço é um terceiro, é uma fonte pagadora, que é um intermediário. Quem paga essa fonte pagadora, na verdade... é uma empresa, é uma autarquia, é alguém que quer que esse alguém que está na minha frente esteja bem. Só essa equação muda a lógica negocial de uma forma tremenda, né? Então, para mim, foi falando de reskilling, eu tive que praticamente nascer novamente como executivo e trazer comigo
na caixinha de ferramentas aquilo que são as coisas que eu acredito, os meus valores, as minhas crenças como líder, como gerir times, como motivar equipes e trazer principalmente as paixões que eu tenho por gente e por inovação. E eu caí nesse novo segmento, num momento, no meio de uma grande crise, como vocês sabem, e essa crise por si só fez muitas coisas saírem do lugar. O Reinaldo falou de VUCA, BANI, eu não sei bem o que está acontecendo no setor de saúde agora. Alta volatilidade, alta incerteza, o sistema está em xeque, o setor de saúde está doente. Então, dentro dessa lógica, alguns podem olhar isso como desafios e, meu Deus, e riscos. Eu, sinceramente, como eu venho um pouco comprometido com o passado, eu estou vendo tudo isso como oportunidade. E posso dizer que o setor de saúde, quando vocês falam de cultura, imaginem, cultura para o digital, num setor que toca as pessoas, né? O nosso setor ele é high touch, né? E o Sírio-Libanês, principalmente, ele está... uma das marcas é o acolhimento, é a forma do relacionamento humano. Inserir aí, eu diria, o componente digital é um desafio por si só. Esse é o primeiro. E o segundo é que o setor de saúde é altamente regulamentado. Então, isso cria barreiras que aparentemente são intransponíveis. Eu vou dar apenas um exemplo. A telemedicina existe dentro do Sírio-Libanês desde o ano 2000. Desde o ano 2000, já tinha uma sala de telemedicina com toda a aparelhagem e fazia ali tumor boards, fazia reuniões de segunda opinião com instituições fora do Brasil, dentro do Brasil. Mas isso nunca tinha conseguido ultrapassar a barreira regulatória. Parecia que era quase um pecado pensar que um médico pudesse fazer uma prescrição por vídeo, né? E a crise que a gente viveu nos anos 20 e 21 puseram esse tabu para baixo. E hoje, a telemedicina, ela não só está incorporada no nosso dia a dia, como ela virou uma vertical de negócios dentro do Sírio-Libanês que usa a telemedicina como ferramenta para dar acesso, para atingir uma quantidade enorme de brasileiros. Então, eu quando vi essa situação, eu procurei usar a crise como oportunidade, essa grande mexida que aconteceu nas cartas para fomentar a cultura, para pensar que o Hospital do Futuro, ele não é digital, como muitos pensam. Isso é uma jornada que passa pelo digital. O hospital vem de um modelo analógico, hoje ele está num momento digital, mas ele caminha para o hospital orientado por dados. E aí muitas lógicas vão mudar, né? A favor do paciente, da jornada do paciente, a favor do diagnóstico, de a gente poder fazer diagnósticos mais precisos, de maneira mais precoces, né? É a medicina preditiva e também a medicina mais personalizada, porque a gente vai poder tratar cada indivíduo como indivíduo em função do que a tecnologia vai nos permitir. Então, neste momento, e a gente pode falar mais daqui a pouco, eu não quero monopolizar, a gente pode falar um pouco de tudo que nós estamos fazendo para fomentar uma cultura inovadora e uma cultura aberta a esse modelo digital, né? Physical digital, a favor do nosso paciente, do nosso cliente. E Paulo, é muito inspiradora essa jornada que a gente vê você liderando no Sírio-Libanês, realmente acelerando nessa transição de uma instituição super tradicional para uma realmente empresa digital alavancando dados. E essas transformações, eu queria ouvir um pouquinho da Sofia, se a gente fosse 5 anos atrás, a receita de bolo que a gente ouvia muitas vezes era separa a área de inovação da área de negócios para que a área de negócios não atrapalhe a área de inovação crescer. Ou, se não, vira todo mundo em times ágeis
para a gente conseguir fazer essa mudança muito rapidamente. E, obviamente, o que foi observado você não pode fazer uma mudança dessa muito rapidamente, senão, em vez de inovação, você gera caos. E algumas empresas que pegaram suas estruturas e de uma hora para outra viraram todas para times ágeis, squads ágeis, acabaram voltando para trás. E a gente viu outras, inclusive no setor de saúde, que iniciaram com esse modelo separando inovação de negócio e depois de alguns anos a área de inovação ficava frustrada porque fazia muitos produtos que a área de negócio não se interessava e a área de negócio ficava frustrada porque os problemas que eles enxergavam não eram resolvidos. E aí dentro dessa jornada, o que a gente aprendeu que realmente funciona? É você começar com áreas menores, integrando negócio e tecnologia e depois expandido pela empresa. O que a gente aprendeu nessa jornada que a gente vem observando desses últimos 5, 6 anos? Olha, vou aproveitar o que o Reinaldo falou de maturidade da organização. Porque se a organização ela não está preparada em termos de abertura de cabeça, open mind, né, para trazer essas pessoas para perto e para dentro da empresa, essas pessoas vão ser rechaçadas, elas não vão conseguir ficar. Tem empresas que já tinham aí na sua jornada, vamos chamar de transformação de uma forma geral, porque os negócios, né? Você que está há tempo nesse setor, você sabe, antes um remédio, falando remédio, Paulo foi a Xê muitos anos, a gente tinha 10 anos entre descobrir uma droga, testar, planejar, né? Até conseguir a Anvisa e tudo mais para você poder lançar. Hoje, se você não faz isso muito rápido, você perdeu o mercado, né? Então, tem muito a ver assim. Eu tenho dentro da empresa aquele DNA que está acostumado, puxa, traz mais, traz coisas para a gente fazer diferente e tudo mais. Então, de um lado, eu acho que o que eu acredito no tal dos times multifuncionais, eu não sei o que você pensa. Quando você pega diferentes expertises, que é um pouco da metodologia ágil, mas não obrigatoriamente encapsular, agora é tudo metodologia ágil, agora é tudo assim. Como é que eu crio grupos? Porque pensa no exemplo que você deu agora, Fabrício. A área tech, a área de inovação está separada aqui dos negócios. Se essa área não entender a necessidade real daqui, viver um pouco, mas quase como é o job rotation que a gente faz de trainee e tudo mais, ir lá e sentir um pouco dessa dor e vice-versa, isso aqui não vai se conversar e vai se conflitar. Então, eu falo que tem que ser muito mais um encontro e dentro de cada cultura decidir se isso pode estar mais próximo ou mais distante, mas não pode estar cindido. Não pode estar, você me passa um problema, eu depois te entrego uma solução. Não, eu construo essa jornada junto. Paulo falou bastante de jornada, né? Falando aqui até do setor do Paulo, eu fiquei pensando, imagina a MedTech, o volume de inovações que vocês têm colocado em todos os produtos que vocês oferecem para a saúde, para os hospitais e clínicas e tudo mais. Até conseguir o médico entender e conseguir começar a utilizar toda a tecnologia que vocês têm, é uma jornada. Se você já traz o médico um pouco antes, ajudando em tudo isso, a aceitação é muito mais rápido no mercado. Não sei o que vocês dois acham, mas eu entendo, e você tem muita experiência nisso, Fabrício, eu entendo que precisa se achar um formato. Agora, temos um outro... Posso colocar mais uma pimenta? Falando das grandes empresas, nós temos uma coisa chamada Conselho de Administração, que a maior parte ainda é as pessoas valorizadas de cabelo branco, com aquela cultura voltada para o financeiro, olhar resultados, olhar auditoria, risco, controladoria e tudo mais. E eu trabalho muito nessa área, assim, poucas empresas conseguiram trazer para dentro dos seus conselhos alguém que fale de transformação digital, transformação de mundo, e tenha eco, porque mesmo os conselheiros, por não entenderem, meio é um assunto que eu não quero tocar. Então, tem que vir de cima, né? O Paulo, ele tem que ter aí imagino que seja assim, né, Paulo? Uma proximidade com o conselho para sensibilizar o conselho para as transformações que ele está fazendo, para eles serem os grandes sponsors junto com ele, e aí ele com a diretoria dele, com todo o ecossistema de médicos e tudo mais, porque senão fica conversa de neurótico, né? Então,
Eu acho que esse é um ponto super importante. Não existe um único modelo. Existe a maturidade que a tua empresa está, o tipo de profissional que você tem dentro da organização para você começar a fazer. Porque muitos assim, né? Eu vou acelerar. Você conhece bem isso, né, Reinaldo? Todo o movimento do Cubo, todo o movimento agora do Learning Village. Learning Village lá. Então, o que acontece? Não adianta estar cindido. Como é que a gente constrói isso junto? A hora que as pessoas pararem de ver isso como um conflito e verem como um encontro, todo mundo sai ganhando. Fabrício, eu não vou aguentar aqui, porque eu não poderia concordar mais com a Sofia, porque quando você fala de inovação, a gente vê a inovação ali, né, a transformação, tudo isso é um vírus dentro de um corpo, de uma organização, de um corporate. E aí você tem os glóbulos brancos, você tem as plaquetas, você tem ali os glóbulos vermelhos que são os gatekeepers ali, né? O que eu acompanho isso há muitos anos, né? A Sofia mencionou aqui no Cubo, na época que eu estava no Itaú e tudo mais. Se você separa, deixa isso muito separado, dependendo da maturidade da organização, a hora que você vai envolver o jurídico, a hora que você vai envolver o compliance, o que acontece? Trava. Porque esse cara não está entendendo por que você está puxando essa linha. Se esse cara está junto desde a origem, você já não tem que levar para o compliance, já foi tratado ali. O jurídico já está ali, o compliance já está ali, O financeiro já está ali. Se tem um cara de inovação, que ele está lá, ele identifica o problema, ele vai lá ali e tudo mais, aí ele desenha todo o modelo, ele negocia, a hora que vai implantar, ele volta lá para a organização, aí ele se frustra. Por quê? Porque começa do zero, no financeiro, no jurídico, no compliance, que estão no seu papel de gatekeeper, né? A função da área de risco, a função da área de compliance, a função da área do jurídico é, de fato, proteger a organização e entender. Mas se ele está ali desde o início, discutindo esse problema, entendendo por que você está buscando aquela solução, o porquê daquela startup, o porquê daquele negócio, a conversa, você pula muitas etapas, porque esse cara está ali. Então, e aí, de novo, é o que eu comecei falando aqui e a Sofia trouxe de novo, é a maturidade. Então, a maturidade da organização, você trazendo isso, é importante, de novo. Acho que esse conjunto, ele acelera muito e gera menos frustração e começa a ter e você vai acelerando a maturidade. Porque a hora que chegar lá, o terceiro, quarto, quinto caso no jurídico no compliance, você já sabe como é que é a origem. Ele já sabe como que aquilo surgiu. Ele já sabe as perguntas e isso também, o cara que está ali, ele já vai entender. Então, não poderia deixar de concordar mais com a Sofia. Uma coisa que eu tenho perguntado muito para as empresas... Só vou comentar um negocinho, Paulo, aí te dou a palavra. Eu tenho perguntado muito para as empresas, porque as empresas falam, não, eu preciso. Eu falo, pera, você precisa ou você quer? Parece semântica, mas não é. Eu preciso, parece aquela coisa que te impõe para fazer. A outra coisa, eu preciso emagrecer, eu quero emagrecer. Tem uma diferencinha na tua motivação para fazer as coisas. Então, eu acho que pensar nas pequenas minúcias, porque às vezes eu preciso e eu estou pressionado para isso e não estou me dando conta de entender o quanto essa jornada pode ser legal. Essa jornada tem que ser bacana, tem que trazer brilho no olho. Puxa, eu estou construindo um mercado novo, estou colaborando para o Brasil crescer. Tem tantas coisas bacanas, mas às vezes a gente fica paralisado, né? E com medo, como a gente já falou. Perfeito. Paulinho. Aqui, esse debate é um debate que eu estou no meio dele agora e eu acho muito rico que está sendo discutido, porque se a gente for pensar alguns anos atrás, nós tínhamos a figura do diretor de inovação, não tínhamos, Sofia? Clara, você não deve ter recrutado centenas de diretores de inovação. Isso era muito comum. Você citou a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica tinha lá o diretor de inovação, o cara que decidia sobre novas moléculas, novos delivery systems de fármacos, etc. Eu, sinceramente, acho que isso está ultrapassado. Eu acho que na velocidade que a inovação acontece hoje, se você não disseminar uma cultura onde todos os colaboradores sejam agentes inovadores,
você vai perder parte do filme, né? Então, lá no Sírio a gente chegou a considerar ter uma área de inovação, mas que fosse além do digital. E o que estamos fazendo no final agora é criando um processo de inovação onde todas as áreas são atores e temos um programa que nós estamos chamando de Rota da Inovação, um programa de cultura, de fomentar a cultura da inovação em todos os setores, em todas as especialidades, porque ainda mais na área de saúde, eu estou aqui diante do Fabrício, né? MedTech é um especialista nisso. Vocês imaginem o que está acontecendo nesse momento. Nós temos lá no corpo clínico, nós temos mais de 5.000 médicos no nosso corpo clínico que estão viajando, participando de congressos. Nós temos toda a nossa área de infraestrutura que está olhando para os equipamentos, está olhando para o que está acontecendo. Então você tem inovação em robótica, você tem inovação em genômica, você tem inovação em novas terapias, terapias celulares. Meu Deus, é um mundo de inovação e tem o digital, né? Além disso, você tem o digital. Então, o que nós estamos fazendo com esse processo, que é um processo de inovação, onde a gente captura as ideias e projetos, as pessoas têm o direito de apresentar isso a uma bancada, a bancada vai julgar a força do projeto em relação, a potência do projeto em relação ao planejamento estratégico, e se houver um match, aí nós estamos dispostos, inclusive, a acelerar esses projetos lá dentro. Isso é uma forma que a gente está buscando de não fazer com que a inovação seja um olímpico, seja um organismo separado desse corpo, né? E que a inovação permeie a organização, onde todos os que estão participando dela se sintam encorajados e que tenham um local de escuta, onde eles possam apresentar seus projetos e verem esses projetos sendo maturados. Além disso, isso foi noticiado no mercado, a gente, para o digital especificamente, nós resolvemos dar uma roupagem diferente, uma marca diferente, e criamos uma vertical chamada Alma Sírio-Libanês, né? Alma é uma marca, é uma vertical, onde ali será um centro de incubação de startups, onde a gente traz a startup para dentro do ecossistema do Sírio, vive dentro do Sírio. O Sírio, dessa maneira, participa da startup com smart money, com conhecimento, e passa a ser sócio desse negócio para depois levar para o mercado. Então, essa é uma outra forma, além daquilo que está sendo desenvolvido lá dentro, da gente buscar capturar o que está lá fora, trazer para dentro e fazer disso daí um mix que seja virtuoso, produtivo, e do qual, inclusive, faz com que a gente possa ir além fronteiras, né? Eu acho que essa discussão de estrutura, se é ágil, se não é ágil, se é centralizada, se é descentralizada, a gente, Fabrício, está vivendo isso e nós decidimos ir para um modelo descentralizado, que é onde a gente acredita, a gente tem a maior chance de capturar em real time o que está acontecendo, porque é muita coisa ao mesmo tempo. Excelente, Paulo. Acho que esse ponto que você traz e que também foi levantado aqui, né, tanto pela Sofia como pelo Reinaldo, de que a inovação não é da área de inovação, é de toda a empresa. Acho que esse é um aprendizado gigantesco que acho que todos nós tivemos e eu acho que isso não tem volta para trás. E eu acho que queria ouvir também um pouquinho, né, do Reinaldo. Se você, toda a experiência que você teve em relação às jornadas de transformação digital, se você fosse começar do zero hoje, uma empresa tradicional, o que mais você faria diferente que a gente ainda não comentou aqui? Olha, que a gente não comeu. Esse tema que estava aqui agora eu acho que é um tema fundamental de sucesso, né? De envolvimento, né? Eu participei desde iniciativas que lançam seus hubs de inovação, mas a gente tem um papel muito estratégico, e, de novo, não é porque a Sofia está aqui, não é porque, de fato, eu vi isso, é o envolvimento da área de pessoas, né? O envolvimento da área de recursos humanos para isso. É muito importante você ter neste processo um entendimento desta jornada de transformação, né? Onde você consiga comunicar, e o Paulo falou isso, né? A área de inovação há 5, 6, 7 anos atrás, ela era um Olimpo.
né? As pessoas queriam estar ali. É o cara que vai para o South by Southwest, é o cara que viaja, vai lá para o Vale, e ele vai lá para o Google, e ele fica ali, ele vai ali, todo mundo fica olhando aquele cara, né? Como se fosse... E, na verdade, não tem, né, de novo, o super-homem. Então, eu acho que para começar do zero, essa história, ela passa muito pela área de pessoas. Ela passa muito pela área de recursos humanos, de entendimento, de cultura. Qual que é a sua cultura? Por onde que vai? Porque eu quero, né, essa maturidade. Às vezes, dependendo do tamanho da organização e da cultura da organização, talvez você tenha que ter uma diretoria de inovação para começar esse negócio. Dependendo de como for. Então, esse entendimento da cultura que a gente tem, da maturidade, hoje o que eu faria é, qual que é a nossa maturidade digital? Qual que é a maturidade de inovação desta organização, olhando para dentro e olhando para fora? Eu acho que esse diagnóstico, ele é muito importante, porque você sair fazendo, atropelando, e eu vi muito também isso acontecer, né? Pô, só, agora aqui tem que lançar hub. Aí vai todo mundo, vou lançar o hub. Agora tem que fazer não sei o quê. Vai lá para o Vale do Silício. Agora tem que contratar uma consultoria para lá. E contrata a consultoria. E aí você faz tudo e não faz nada. Isso mesmo. Então, hoje você tem que entender, vamos lá, esse diagnóstico da organização, esse entendimento cultural, onde que ela está. Se você pegar uma indústria extremamente tradicional você que tem, às vezes não adianta você começar, talvez, indo lá para o South by Southwest. O cara vai falar assim, meu Deus do céu. Aí vai dar fome, vai dar agonia, o cara não vai... E depende do setor, né, Reinaldo? Depende muito do setor. Muito, depende. Tem setor que também está mais maduro digitalmente. Do mesmo jeito que a gente fala da organização, eu entendo muito isso. Qual o setor, qual a maturidade dessa organização. Então, esse diagnóstico, ele é muito importante e, de novo, não dá para você colocar num indivíduo só. O muito importante é o CEO, isso eu também já vi, ele tem que estar altamente comprado com esse negócio. A liderança principal, isso tem que ser pauta. Isso tem que ser pauta mesmo, não pode ser de novo porque é bonito, porque agora está todo mundo pintando... Moda, porque está todo mundo agora pintando o escritório de colorido, botando mesa de ping-pong, e eu vou fazer também. Não, ele tem que entender aquilo, entender que aquilo é parte da estratégia e, de novo, envolver toda a organização. Porque quando eu falo de maturidade, e o Paulo acho que citou muito isso, não adianta a gente só olhar para os negócios, para as áreas de negócio. A sua área jurídica, ela é dígita. O teu diretor jurídico, ele está olhando as law techs, ele está entendendo. A tua área de pessoas está olhando as HR techs. A tua área... Então, todo mundo tem um pouco de responsabilidade nisso. Então, de novo, isso passa por... Fica repetitivo, né? Mas passa por diagnóstico, passa por maturidade da indústria, maturidade do setor, maturidade da empresa, maturidade das pessoas. Esse diagnóstico, para mim, é fundamental antes de você começar qualquer iniciativa. Agora está todo mundo indo, eu tenho visto muito isso, está todo mundo agora para o CVC, né? Para o Corporate Venture Capital. Agora toda empresa, as empresas precisam entrar no CVC, agora está todo... Eu estou vendo o mesmo movimento dos hubs acontecer agora com o CVC. Mas se você explica para o pessoal aqui que muita gente o pode Corporate assistir. Venture Capital é o fundo de investimento em startups das corporações. Né? Você bota o C ali no... Tem o Venture Capital, que são as grandes, né, os investidores aí em startups. O C, né, entre o Corporate Venture Capital, que agora é um estágio de maturidade. Você montar um CVC, nossa, tem que ter comido muito arroz com feijão para você entender, porque eu vejo que empresas demoram, às vezes, para contratar uma startup 6, 7, 8 meses para contratar como um fornecedor, como um parceiro. Você imagina para investir, né? O que não tem de morte aí no meio, né? Desenvolver. Exatamente. Desenvolver, acompanhar. E quer contratar startup pedindo garantia que não vai dar errado. Balança auditado dos últimos 3 anos. Não, e olha, você tem certeza que seu produto vai dar certo? Cultura, você tem certeza que isso vai dar certo? Então a gente fala da cultura do erro, mas não quer exigir uma startup que está começando a garantir que aquilo vai dar certo. Quer dizer, vai dar certo se construir junto, né? Perfeito. E Sofia, Considerando que a taxa de mortalidade é altíssima. Ou seja, quem faz um CVC tem que pensar que vai errar mais do que acertar. Opa! A cultura empresarial está preparada para isso? Exatamente. sem dúvida. E acho que aproveitando para essa parte de empreendedorismo, né? Acho que Sofia, além de grande líder
de RH do nosso país, também é uma empreendedora extremamente admirável. Como que você vê nessa parte de empreendedorismo, essa parte de transformação digital? Como a sua experiência que você teve, né, da Companhia de Talentos? Ótima pergunta. Aí abrimos o Beta, que é a nossa plataforma totalmente digital, tal. Eu digo que tem uma palavrinha que tem que ser fundamental, que é aquele bichinho da inquietude. Inquietude é diferente de angústia, que é diferente de medo. A inquietude é aquilo que você está o tempo inteiro assim, que mais? Que mais? Que te move a fazer coisas, desde estudar, a ter conversas bacanas. Eu, por exemplo, Sofia, quando tem dúvida de uma coisa dessa, eu vou ligar para você, para o Paulo, para o Reinaldo, para quem eu conhecer perto de mim que possa me dar uma luz. Você lembra? Eu estava comentando aqui antes, um dia eu encontrei o Fabrício, né? E eu achava que TikTok não era para minha área de recurso humano, né? Ele falou, você tem que estar lá no TikTok. Aí eu saí de lá, falei, a empresa, né? Pô, mas será que tem a ver TikTok? Isso também já faz uns 4, 5 anos, sei lá. Tem a ver com o TikTok, mas você me instigou e eu fui lá e fui ver, puxa, mas como é que a gente pode usar isso para não ser uma dancinha, né? E ser um TikTok que fale com uma leveza de uma coisa importante que é a carreira, né? Então, eu acho que essa inquietude e mobilizar as pessoas, né? Meu time fala assim para mim, Sofia, você é impossível. Eu falei, por quê? Porque você diz, olha, a gente tem que ir para lá, né? A gente faz os nossos planos estratégicos com todos, tem que ir para lá. Aí a gente nada. Quando está chegando para pôr a mãozinha na ilha, a ilha mudou de lugar. Eu falei, claro, porque no dia que a gente achar que a gente chegou, é o primeiro dia da nossa morte. Porque aí a gente vai ficar em si mesmada, achando que a gente sabe tudo, que a gente conhece tudo. E, então, essa coisa de botar, né? Claro, vamos celebrar que chegou naquele ponto, vamos celebrar as conquistas que a gente tem, mas sempre tem que vir agora, que mais, e que mais. Então, essa inquietude é fundamental. Então, o empreendedor, eu sempre falo muito para quem chega para mim e diz assim, eu quero empreender. Eu falo, você quer empreender porque você já parou para pensar se você tem um perfil empreendedor? Porque, assim, se você não tiver condição de viver com uma montanha-russa no seu estômago, que tem hora que você não tem grana para nada, que tem hora que parece que você tem produto e não tem cliente, às vezes você falta... Sempre tem alguma coisa que te tira o sono. Vou ter dinheiro para pagar a folha de pagamento no final do mês. E outro, eu não vou ter mais o meu salário, o meu plano de saúde caindo no final do mês na minha conta. Se você não sabe viver com isso, você não pode ser um empreendedor. Porque o empreendedor, a primeira coisa intrínseca é correr risco o tempo inteiro. Você nunca monta um negócio sabendo se vai dar certo. Quando eu montei o Beta, e eu errei um monte de coisa antes, né, do Beta hoje ser o sucesso que é, montei acreditando e nessa jornada, errando, tá bom, vamos lá, vamos consertar, vamos ver onde dá para... que melhorias a gente pode fazer o tempo todo. Então, o empreendedorismo tem que ter isso e tem que ter muita resiliência à frustração, porque vai encontrar no meio do caminho empresas que querem essa segurança que eu estava dizendo, no meio do caminho também tem empresas que dizem, não, então customiza para mim desse jeito, e aí você não consegue fazer a tua jornada digital total, porque você começa a customizar e vira uma coxa de retalhos. Então, eu acho que tem que se olhar esse perfil de empreendedor. A gente, graças a Deus, aqui no Brasil, a gente está tendo pessoas brilhantes, né? Criando coisas incríveis para o mercado, globalizando, né? Quantas empresas hoje globais a gente tem, nacionais, que se globalizaram. Então, é muito legal, mas a gente tem que tomar cuidado de achar que agora todo mundo pode. Pô, então faz uma jornada de conhecer como a gente viveu no mercado de trabalho, né? Eu que estou aqui conversando com milhares de pessoas aí por ano, muitas pessoas do mercado tradicional, vamos chamar assim, das grandes empresas, chegam lá e falam assim, agora eu quero mudar, eu quero ir para uma startup, porque não sei o que. Eu falei, deixa eu te contar uma coisinha. Você provavelmente, que antes tinha lá todo o teu séquito de colaboradores para fazer a coisa por você, você vai botar a mão na massa. Você vai
fazer um monte de coisa, você não vai ter a grana do orçamento, você não vai ter aqueles processos claros, o planejamento claro. Então, assim, tem, de novo, né, toda a questão de perfil. Como falar, agora eu quero fazer um projeto, criar uma empresa que vai impactar o planeta. Todo mundo quer impactar o planeta. Que legal que todo mundo quer impactar o planeta, mas o como fazer isso, o estudar o mercado, se o mercado já é um oceano vermelho, está muito ocupado, ou se ainda tem aí uma avenida de oportunidades, isso para o empreendedorismo é muito importante. Sofia, é muito engraçado você falar isso. Recentemente, desculpa, Fabrício, mas eu me veio aqui uma pessoa que recentemente fez um movimento, estava numa grande corporação, executiva de ponta, e aí fez essa transição. E aí esses dias ela me mandou uma mensagem: Reinaldo, queria muito conversar com você, porque eu acho que eu comprei gato por lebre. E aí eu fui conversar com ela e falei: não, você não comprou. Aí ela começou a falar as coisas dela e ela tinha um pacote absurdo, tinha um orçamento absurdo, tinha... Ela falou assim: não, Reinaldo, imagina, eu fiquei ontem até 1h da manhã em reunião de planejamento estratégico. Eu falei assim: mas é isso mesmo, a gente não... Então esse movimento, se você não tem essa, de novo, maturidade, né? Se você não entende ali, porque parece tudo muito lindo, né? A gente vê lá, acabamos de ver agora a Pismo, né? Sendo comprada por $1 bilhão pela Visa. E, nossa, maravilhoso. Eu lembro da Pismo há 10 anos atrás, quando eles começaram lá no Cubo, pegando... quando a Redpoint trouxe. É uma jornada longa, não é assim. Você falou de empresas que estão se globalizando, CIT, que está fazendo, né, tá expandindo. A Gympass, a Digibi fazendo um trabalho incrível. É uma jornada. É uma jornada que a hora que você olha, então assim, essa maturidade também é importante. É, né? Falta de autoconhecimento, né? Total. Comigo aconteceu exatamente. Um executivo chegou para mim e falou: poxa, fui para tal empresa também famosa, dessas super startups famosas que a gente tem. Pô, lá não tem processo, lá não tem isso, lá não sei. Eu falei: desculpa. Tudo isso é o que é uma startup agora. Você que devia ter analisado que você trabalhou numa empresa onde planejamento era fundamental, o processo era fundamental. Então, você está talhado por uma coisa que não é uma startup. Eu até brinquei com ele. Eu falei: se você tivesse falado comigo antes, eu ia te dizer que não era o teu perfil. Mas como não falou, chora agora. Sem ilusão, né? É engraçado. Eu fiz o caminho contrário. Eu comecei numa startup investida da Goldman Sachs. Muito tempo atrás. Isso em 1999. Né, eu vivi essa startup ela crescendo de 1 para 4 andares em 1 ano, e depois, quando estourou a bolha em 2000, de 4 para 1 andar em 2 meses. E depois de vir para a Johnson. Mas, de qualquer forma, o importante é não ter ilusão, mas eu acho que linkando isso com transformação digital, o principal é não ter ilusões e saber que vai ter equívocos, vai ter que corrigir, e, mais de tudo, tem que ter perseverança e paixão. E sabe o que acontece, Fabrício? Tudo isso acontece, vai tudo pro Sírio-Libanês, porque fica todo mundo doente, ou frustrado, ou sobra para a saúde mental, ou somatizar no corpo, porque eu tenho certeza que não tem uma vaga nesse momento para internar lá, de tanta gente doente que tá por todas essas coisas que a humanidade está passando. Isso, e Paulo... cuida. E, não, com certeza, super bem cuidado no Sírio-Libanês, e aproveitando, né, vocês como uma instituição, referência, líder no Brasil, na área de saúde, obviamente precisam alavancar esse ecossistema e colaborar para construir uma visão mais ampla. Conta um pouquinho dentro dessa visão de transformação que vocês têm, como que vocês veem os parceiros ajudando a realizar nessa jornada. No nosso caso é fundamental, Fabrício, você sabe bem. O Sírio-Libanês é uma instituição beneficente, né? Uma sociedade beneficente, e sendo uma sociedade beneficente e filantrópica, a gente não tem acesso ao mercado de capitais, a gente não tem acesso à bolsa, a uma emissão de debênture. Então, a gente tem que promover o crescimento através da nossa geração de caixa, do nosso resultado. Para que isso possa acontecer, o nosso ecossistema tem que ser muito robusto, a gente tem que contar muito com a força dos parceiros para que a gente possa, de alguma maneira, ser um parceiro
natural da inovação para que a gente possa ser relevante para esse parceiro quando ele quiser testar novas tecnologias, novas terapias, e dessa maneira a gente manter a liderança naquilo que eu chamo da vanguarda, da excelência em saúde. Essa é a forma como nós temos sobrevivido ao longo dos últimos 102 anos, buscando sempre levantar a barra, né, da qualidade e da segurança da saúde. Nesse momento, trazendo um pouco para o nosso tema, eu vou falar uma palavra que está muito batida, vocês me perdoem, mas é a verdade. O que eu venho procurando fomentar desde o dia que cheguei no Sírio-Libanês é a expansão desse nosso ecossistema, né, além do físico, para um ecossistema físico-digital. E dessa maneira, a gente poder ampliar as parcerias, mas de uma maneira mais robusta, de uma maneira que a gente consiga navegar o nosso paciente, o nosso cliente, pelas suas necessidades, além daquilo que ele encontra dentro do próprio Sírio-Libanês. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um paciente que vem para ser tratado no Sírio-Libanês, muitas vezes, após a alta, ele precisa continuar tendo um tratamento. Às vezes ele precisa de um home care, às vezes ele precisa de uma fisioterapia, muitas vezes ele precisa de um acompanhamento psicológico e assim por diante. Então, nessa hora, Fabrício, o que eu estou entendendo é que, além das parcerias tradicionais de provedores de tecnologia como vocês são, a gente buscar parcerias também no cuidado e fazer isso de uma maneira com que as transações sejam interligadas de uma maneira digital e que para o paciente será imperceptível. Ele vai continuar nessa jornada aonde o serviço estiver sendo provido. E aqui, pessoal, não existe caminho curto, não existe bala de prata. Uma coisa que eu aprendi desde o dia zero é que dos grandes obstáculos que existe no sistema de saúde brasileiro é a falta de conectividade e interoperabilidade de dados, a falta de padronização de dados. Então, para que a gente possa criar esse grande marketplace, essa grande plataforma, o primeiro passo teve que ser dado. A gente teve que fazer alguns passos para trás, iniciar um trabalho de padronização dos dados, de todas as coletas de dados que a gente faz, a criação primeiro de um data lake, e agora também recentemente isso foi anunciado para o mercado, junto com uma parceria que fizemos com a AWS, nós estamos agora transformando o nosso data lake num health lake. O health lake é a padronização dos dados de acordo com uma linguagem universal e que isso vai nos permitir ter uma plataforma plug and play. Nessa plataforma plug and play puder plugar como se fossem Legos diversos serviços que são complementares aos nossos. Esse eu acredito que é o futuro da saúde. Eu acredito que o futuro da saúde é você ter, através de dados padronizados, a possibilidade de personalizar o tratamento. Eu quero poder falar com vocês não só apenas quando vocês precisam de um tratamento. Eu quero poder falar com vocês antes da jornada do tratamento. A jornada do tratamento, se a gente fosse pensar em uma curva, o tratamento hospitalar é só uma caixinha, é um pedacinho disso. Tudo que vem antes, eu posso estar acompanhando através de gadgets, eu posso estar acompanhando através de um relógio, de um device na tua casa. E tudo que vem depois também. Então, eu acho que o futuro da saúde é parar de falar de doença, de tratamento, de terapias apenas, e a gente falar de um contexto onde a gente acompanha o indivíduo quando ele está bem e pode prover informações e condições para que evite, que prolongue, que adie o tratamento o máximo. Isso faz com que a nossa missão fique ainda mais bonita, gente. E eu acredito que a gente vai sim, e já estamos conseguindo isso, através de uma vertical nova de negócios, que nós chamamos de saúde populacional, olhar
para os indivíduos ser remunerados pela saúde e não apenas pela doença. Esse é o momento que a gente tem vivido. Não, excelente. Paulo, obrigado por compartilhar essa visão. Ela é realmente empolgante. E, pessoal, a gente precisa encerrar aqui o nosso bate-papo. Está uma delícia. E gostaria de convidar primeiro o Reinaldo a fazer, né, uma mensagem final para quem está nos ouvindo de 1 minuto e dar alguma sugestão de conteúdo. Pode ser livro, pode ser algum trabalho, alguma pesquisa, algum curso que possa ajudá-los a continuar, né, nesse aprendizado. Bom, primeiro agradecer aqui, foi uma delícia mesmo. Se deixar, você percebeu que dá pra gente ficar aqui a tarde inteira, daqui a pouco a gente pega um café, pega um vinho aqui, fica aqui. Mas quero agradecer, parabenizar pela iniciativa, foi muito bacana, sempre aprendendo bastante. Eu vou puxar a sardinha pro lado, o blog da Singularity Brasil. Então o pessoal pode buscar lá singularitybrasil.com.br, lá nós temos nosso blog e lá a gente solta diversas, né, tem muito conteúdo, muito artigo. A gente acabou de soltar um agora, ChatGPT para as empresas, então como usar, o que é isso, qual a melhor forma, por onde você vai. Então ali tem bastante conteúdo de transformação digital, de cultura, de inovação, de tecnologias exponenciais, de humanware. A gente fala muito de humanware porque tem uma tecnologia aqui que ela é fundamental para tudo isso que a gente está falando, que é a tecnologia humana, né? Os humanos, a gente tem um professor na Singularity que a gente precisa ensinar os humanos a serem humanos. Então, e quando a gente fala aqui em saúde, né? É insubstituível, né? Quando a gente fala de humanização e ter isso no core, né? Então, o blog da Singularity Brasil vai ser um prazer. Enfim, estou à disposição. Obrigado mais uma vez pelo convite, muito bom estar aqui. Excelente. Quem não acompanha, com certeza vai acompanhar a partir de agora. E Sofia, qual que é a sua mensagem, qual que é a sua dica? Olha, minha mensagem é isso, é assustador. Assume para você, puxa, tô me sentindo assim. Legal, é o primeiro passo para você poder falar. Legal, tem um mundão aí, sim, todo mundo que quiser vai ter espaço, vai ter emprego, a empresa vai se perenizar, desde que eu diga, tá bom, eu vou para frente, vou encontrar o caminho e quem quer faz, né? Quem quer fazer acontecer, faz acontecer. Vai tropeçar, vai ralar o joelho, mas, né? O bebê não começa caindo para depois ficar de pezinho, a mesma lógica. Falando aí o próprio, né, artigo que a gente falou da McKinsey, eu acho que ele está muito bem explicado, todo esse movimento, mas tem um grupo de livros, que eu não vou lembrar todos aqui, o Reinaldo conhece bem, que é A Gestão do Amanhã, que já tem uns 5 anos, né, mais ou menos, Salib e Sandro Magaldi, onde ele fala muito, tá bom, das empresas tradicionais, que ele chama de motor 1, e como você cria um motor 2, né, que pode te levar para o futuro, mas de um jeito que eles vão trabalhando cultura, eles vão trabalhando a tua visão numa linguagem muito fácil, aí tem vários livros deles que acompanham essa parte de transformação digital, de novos modelos de negócio, tal. Então, essa é a minha dica. O primeiro chama Novo Código da Cultura, José Salib e Sandro Magaldi, encontra fácil, não é nada super caro, e que tem uma linguagem para incluir todos nesta grande conversa. Excelente. Obrigada, Fabrício. Eu espero que todo mundo que esteja nos assistindo ou que vá nos assistir tenha aprendido tanto quanto eu aprendi. Obrigada, viu, Reinaldo, Paulo, Fabrício, que delícia. Não, maravilhosa essa conversa, excelente as dicas e obrigado de novo. Você sabe a admiração que eu tenho, que todos nós temos por você, pela sua história. Tá? Você é uma referência para todos nós. Quem tem amigo tem tudo nessa vida, viu só? E Paulo, sua mensagem, né, e sua dica de conteúdo. A mensagem principal que eu acho que eu levo daqui também, né, dos aprendizados desta conversa, é que não existe bala de prata, né? Você tem que ter um foco numa cultura inovadora, numa cultura de transformação. Você tem que liderar em primeira pessoa. O líder não pode delegar isso para quem for, para o segundo nível, terceiro nível. Não existe para um consultor, não existe isso. Você tem que liderar e tem que envolver todo mundo no processo de inovação. Tem que dar oportunidade, tem que dar escuta e tem que fomentar, né, e remunerar, premiar aqueles que
estiverem inovando, porque a inovação, no final das contas, gente, é o que mantém qualquer casa, qualquer instituição hoje viva. Quem não inovar hoje não fica parado, corre para trás. Então, isso é fundamental. E se eu puder falar, pelo menos daquilo que eu estou vivendo hoje, qualquer processo de transformação tem que colocar o foco do cliente no centro. Essa eu acho que é a fórmula de sucesso. A dica veio também, o José Salib é um amigo meu, a gente jogou tênis quando era menino juntos. E agora que a Sofia falou do Salib, eu li o livro dele mais recente, que se a minha memória não falha, chama-se O Líder Algoritmo. Isso mesmo. E aonde ele pegou o traço dos grandes coaches do mundo, do futebol americano, do tênis, do futebol, do soccer e outros, e procurou qual é a linha, o traço comum do líder que está fazendo a diferença nos dias de hoje. É muito interessante, né? Que tem essa visão, se eu puder só falar uma, né? Ele dá o exemplo do Elon Musk, do especialista generalista, né? Que é isso que você tem que ser hoje o tempo todo, né? Você tem que continuar sendo o líder generalista que traz a visão e coloca o olhar no futuro, mas tem que saber, tem que fazer a lição de casa, tem que ir para a segunda, terceira página. Não dá para ficar só na superfície. Então, acho que esse livro é uma ótima dica. Adorei tê-lo lido, principalmente do amigo comum que foi falado. Continuamos aqui na roda de amigos. Obrigado, Paulo. Adorei esse livro. Vou comprar assim que a gente sair aqui desse podcast. Deve ser super interessante. E da minha parte, acho que a dica que eu vou dar é em relação a participem de squads ágeis. Então, muitas vezes a gente fala que a gente aprende vivenciando. Então, uma das experiências mais transformadoras que eu vivenciei nesses últimos anos foi exatamente estar com o papel de business owner dentro de squads, vivendo seus rituais e realmente entender o que significa aquilo na prática e o que ele não significa. Então, essa é a minha dica de adquirir conhecimento. E em relação às mensagens finais, eu vou tentar sumarizar o que eu aprendi aqui nesse bate-papo, nesses últimos 40 minutos. Primeiro, a transformação digital ela tem que ser movida não pelo medo de ficar para trás, mas pela empolgação do que a gente vai poder transformar na vida do cliente, do paciente, através dela. O outro ponto é a importância da cultura de fazer que dê certo, fazer com que a inovação e o negócio eles estejam interlaçados, não independentes, e que essa inovação ela vá do conselho até a todos os funcionários, incluindo as áreas funcionais. Eu acho que isso também é um ponto extremamente importante. E, finalmente, da importância de criar marketplaces que tenham dados que possam permitir que aquilo que está sendo criado dentro da empresa ela possa ser amplificado através de parcerias. Eu acho que esses são insights interessantes relacionados à transformação digital em 2023. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei do nosso podcast de hoje. Um grande abraço a todos.